A gente sempre está falando aqui para vocês não desistirem, para vocês continuarem, para vocês insistirem em oração, em busca, em fé, em crer verdadeiramente que o marido, que a esposa vai ser transformado, mesmo estando lá no pecado, mesmo estando numa vida de adultério. A gente sempre está motivando vocês a continuarem, a perseguirem esse sonho de ver a família, de ver o casamento restaurado, porque isso é uma realidade na vida de muitas e muitas famílias e também pode ser uma realidade na tua vida, na tua família, no teu casamento. Por que não? Por que o seu caso seria diferente? Agora, muitas pessoas vêm me perguntar, pastor, tudo bem, eu continuo crendo, mas como então Deus vai atuar na vida do meu marido? Como Deus vai atuar na vida da minha esposa? Como que eles vivendo lá o pecado, como é que eles vão ser mudados, transformados por Deus? Queridos, o que a gente precisa entender é que o pecado, ele atua trazendo ilusão e engano para a vida das pessoas. Então, quando alguém decide por fazer algo errado, algo contrário à vontade do Senhor, ele está decidindo algo por influência de uma questão que na mente dele parece certo, mas é errado. Quando ele sai da família ali, quando ele deixa a esposa, o esposo para trás, e ele vai viver com uma outra pessoa, ou vai viver uma vida lá na bagaceira, a mente dele, ela foi deturpada, ela foi cauterizada por uma ideia de que a vida vai dar certo se ele deixar o passado para trás e viver uma nova experiência lá no futuro, né? Com outra pessoa. Que o problema é a pessoa antiga. O problema não é ele exatamente, o problema não é a situação em si, mas o problema seria justamente a pessoa com que ele estava. Então ele precisa abandonar aquela pessoa, abandonar aquela vida, aquela família e construir uma nova. Isso é um engano, engano da própria natureza, engano do próprio pecado, engano de Satanás para a vida dele. Como que Deus vai mudar esse cenário? Trazendo a verdade. A Bíblia diz, num texto muito famoso de João 8,32, que a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é o grande X da questão, né? É isso. O que Deus vai fazer na vida do seu marido é apresentar para ele a verdade. Aí a verdade é irresistível. Não tem como uma pessoa que tem os seus olhos abertos para aquilo que ele está fazendo e ele percebe que ele está fazendo algo errado, não tem como ele permanecer no erro. Há um convencimento da parte de Deus para que ele não só entenda que está fazendo errado, mas força suficiente para abandonar o pecado, para começar, para voltar a fazer a coisa correta. Então, não tenha medo daquilo que seu marido ou daquilo que a sua esposa está vivendo neste momento. Você não precisa ter este medo, você não precisa ficar preocupado com isso, porque Deus já está cuidando. Deus já está trabalhando e trazendo o convencimento. Como que o seu marido que está vivendo com a mulher estranha vai cair na real? Bom, ele vai cair na real porque Deus vai apresentar. Há inúmeros testemunhos, inúmeros relatos que apareceram pessoas do nada, querido. Do nada. E disseram, olha, o homem com quem você está, a mulher com quem você está, não é tua mulher, não pode ser sua mulher, está errado isso que você está fazendo. Quando nós lemos lá o texto de João capítulo 4, nós vemos Jesus chegando para uma mulher, né, a mulher samaritana que ia ao poço buscar água ali, e Jesus chega e diz para ela, bem disseste, não tenho marido, porque tiveste 5 e este que você está não é teu. Do nada, Jesus apareceu do nada ali e expôs a realidade para ela. Expôs a verdade dos fatos. Expôs aquilo que ela precisava encarar. E a mesma coisa vai acontecer com o teu marido. Do nada vai aparecer alguém e dizer para ele aquilo que ele precisa ouvir e que muitas vezes ele não tem ouvido aonde ele está, seja na família, né, no seio familiar, seja com a mulher estranha, o homem estranho, seja até mesmo dentro de uma igreja ele não tem ouvido a verdade, mas Deus não permitirá que essa situação se prorrogue, se prolongue por muito tempo. Deus já está trabalhando e no tempo exato, no momento correto, Deus vai mudar a percepção.
Lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo sai da casa ali do pai, pega a parte que lhe cabe na herança e sai achando que vai desbravar o mundo e que isso vai ser a melhor coisa para a vida dele. Um engano produzido pelo pecado, um engano produzido pela natureza pecaminosa, pelo mundo em que nós vivemos, faz com que o filho pródigo então tome uma decisão completamente equivocada e que mais tarde vai se perceber foi apenas uma ilusão. Foi tudo correr atrás do vento. Essa é a realidade. No momento em que ele toma a decisão, ele não sabia. Mas mais tarde, as coisas vêm. A situação se aperta. Então, uma das formas de Deus mostrar para o teu marido, mostrar para a tua esposa que ele tomou a decisão errada e que ele precisa corrigir isso, é aparecer alguém do nada ali, um enviado de Deus para falar a verdade que ele tanto precisa ouvir e que talvez ele ouça e não dê crédito naquele momento, mas outras circunstâncias também vão acontecer na vida dele, como por exemplo as consequências das atitudes virem, a famosa água batendo na bunda. É exatamente isso que vai acontecer muitas vezes com muitos cônjuges. Vive um momento maravilhoso, assim como viveu o filho pródigo, achando que o mundo era dele, e aí quando ele se percebe numa situação desastrosa, a venda dos seus olhos cai. Muitos cônjuges, maridos e esposas que hoje estão no pecado, vão encarar essa dura realidade para frente. Muitos já estão encarando e já estão se dando conta de que fizeram uma tremenda de uma besteira. Mas isso é um dos primeiros passos. É eles terem noção do que viveram um engano. Um engano que foi produzido pela natureza pecaminosa, foi dado brecha para essa natureza. Um engano produzido pela alienação que o mundo promove. Um engano produzido até mesmo pelo capeta, que fez com que ele acreditasse em algo que não era verdade, que não era verdadeiro. E aí tornou-se prisioneiro do pecado, tornou-se refém daquela situação e como prisioneiro não tinha condições de sair do pecado. E por isso hoje vive lá no pecado, vive com a mulher estranha, com o homem estranho, vive no repúdio, vive numa situação terrível. Mas entenda, a Bíblia diz que a verdade libertará. O seu marido vai ser libertado quando ele conhecer a verdade, quando ele saber que ele vivia um engano e agora ele conhece, ele sabe que não deveria ter feito o que fez, sabe que deveria agir de uma outra maneira, tua esposa do mesmo jeito. Então não se preocupe, Deus está trazendo para a vida do teu marido esta verdade, a verdade que vai libertar ele, porque de nenhum outro modo seu marido vai ser convencido. Seu marido só vai ser convencido de que fez besteira quando Deus agir na vida dele. E é claro que Deus tem inúmeras maneiras de fazer isso acontecer, de fazer ele enxergar a verdade. Em muitos casos, Deus vai usar você também para isso. A sua conduta, o seu modo de vida, o seu estilo de vida de anunciar Cristo, de pregar Cristo com suas próprias atitudes. Sabe aquele amar e servir? Muitas vezes vai ser isso que vai mudar a vida do teu marido, que vai transformar a vida da tua esposa. Muitas vezes é esse teu carinho, esse teu cuidado, essa tua entrega, verdadeiramente ser o marido, ser a esposa, que eles sempre sonharam, que eles acharam que não era a realidade por conta da mentira, do pecado na vida deles. Muitas vezes Deus vai usar dessa forma, outras vezes Deus vai fazer com que circunstâncias gravíssimas cheguem. Por exemplo, acabou o dinheiro daquele jovem, né, do filho pródigo. Acabou o dinheiro e essa condição por si só poderia ser ali o gatilho necessário para que ele mudasse, para que as vendas dos olhos caíssem. Mas mais do que isso, a Bíblia conta que uma fome, além do dinheiro dele ter acabado, uma grande fome invadiu aquela região. Muitas vezes circunstâncias diretamente ligadas ao seu marido vai acontecer. Muitas vezes seu marido vai perder o emprego. A promoção que tanto parecia vantajosa não será tão vantajosa assim. Muitas vezes vai ser um desgaste ali no relacionamento entre ele e a mulher estranha. E muitas vezes também vai ser algo completamente externo a ele ou ao relacionamento ali adúltero. Muitas vezes é uma crise, é uma situação de emergência no local que ele se encontra, na cidade que ele está.
Então não se precipite. Muitas vezes você acha, meu marido, ele tá com a mulher estranha e ele foi embora daqui. Calma, calma. Não se preocupe, Deus está cuidando de tudo. E lembre quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Pois é, querido, todas as coisas cooperam. E muitas vezes até mesmo ele mudar de cidade também é um meio para o qual Deus vai usar, a qual Deus vai usar para mudar toda circunstância. Então não se atemorize, meu marido está com o coração duro. Às vezes é o coração duro do seu marido que vai ser o meio necessário para que ele possa enxergar as verdades. Deus fez isso com o próprio Faraó, com o próprio Faraó. Então nós precisamos entender que nada, nada, absolutamente nada é um obstáculo na vida do teu marido. Nada é um obstáculo para que não haja conversão, mudança, arrependimento. Me perguntaram aqui nos comentários do vídeo de ontem, né? Me perguntaram, pastor, em casos como já teve filho de outro relacionamento, pode? Ainda é possível Deus restaurar? Claro que é. Mas já se separou de mim, já se divorciou, já até casou com uma mulher estranha. Ainda é possível? Claro que é, porque não existe impedimento. Aos nossos olhos, sim. Aos nossos olhos é impossível que a situação se reverta. Mas do ponto de vista de Deus é perfeitamente possível, porque Deus não tem obstáculo, não tem nada que pare o seu marido. Não tem nada que pare. A Bíblia vai dizer, por acaso eu sou Deus apenas de perto e não de longe? Apenas de coisas fáceis e não das difíceis? Não se preocupe, Deus está cuidando de tudo, tudo, absolutamente tudo. E Deus vai transformar o seu marido, fazendo com que ele enxergue a verdade. E a forma como ele vai enxergar a verdade, querido, muitas vezes pode vir de várias fontes, mas a verdade vai ser ali o carro-chefe para que o seu marido possa sair do engano, dessa prisão que ele se encontra, prisão emocional, prisão espiritual, prisão sentimental, às vezes até uma prisão de amarração. Já ouviu falar naquela situação onde a mulher estranha, o homem estranho vai procurar ali centros de candomblé, aquela coisa toda lá, terreiros, né? E fazem as oferendas, e aí vem as entidades e amarram. Sabe o que é que acontece? Nada mais é do que engano. Essas entidades promovem ali uma ação espiritual para promover engano na mente do marido, na mente da esposa, de que eles precisam estar ligados, atrelados ali ao homem ou àquela mulher. É isso que acontece. Mas vem Deus com sua verdade libertadora. E quando essa verdade chega, querido, todos os grilhões, todos os aparatos de aprisionamento são desfeitos, caem por terra. Seu marido vai enxergar a verdade, sua esposa vai enxergar a verdade e mais do que enxergar a verdade, terão forças suficientes para sair disso. Então não desista do milagre da tua restauração, da restauração do seu casamento. Continue buscando, continue fervoroso nessa busca, porque Deus vai transformar todo esse cenário que você está vendo hoje. É desesperador hoje, mas não amanhã, não no futuro. Então espere, que Deus já está fazendo. Deus já está trabalhando para o seu favor. Fique calmo, fique tranquilo, espere no Senhor. Deus abençoe e fique na paz.